Tudo bom? Que nem eu falei no chat, explicando aí mais ou menos como preencher a planilha de planejamento. Que nem falamos ontem, temos 3 blocos aí dentro do planejamento. Então, o primeiro bloco sendo aí o de RH, que é a soma desse verde aqui em cima e do verde também aqui embaixo. Então, toda a parte de estudo e planejamento de RH, muito voltado para Excel, mas também um momento para a gente planejar quais são as seleções alternativas que a gente quer. Quando a gente fala de seleções alternativas, muito sobre Local Volunteer e o Returnee. Então, se você for ver no bloco aí de cima, a gente tem essa parte aqui que é de análise de 2018.1, que aí tem DDL para eleição de TLB, qual que é a DDL para você ter seu TLB completo, DDL para HR Full, ou seja, quando que você vai estar pretendendo ter seu RH ideal completo e quando que você atingiu. Depois, Current HR é o HR no dia da DDL do planejamento, que é o dia 10, né? Então, dá uma olhada no seu HR no dia 10, coloca aí pra gente calcular o turnover, porque aí você vai planejar quais são as saídas que você quer ter até do dia 10 até o final do mês, indicando aí um planejamento de turnover, ou seja, pessoas que você já sabe que vão sair da organização, elas vão sair no final do Team Cycle, então isso não conta para retenção, né? Mas aí um planejamento aí que as outras coluninhas aqui de O e P vão calcular o planejamento de turnover e o atingido de turnover. Depois a gente tem a parte de planejamento de 2018.2, que aí é uma parte de planejamento de RH por área, por cargo, então do EB, dos team leaders e managers, membros, e aí vai calcular o total, e aí uma coluna só para calcular o done. Por que a gente não tem uma coluna para cada área para calcular o done? Porque a ideia é que a gente use muito o CRM no próximo semestre como uma fonte realmente confiável de dados aí para a gente ter. Então a ideia é sempre que esse número que está aqui seja o número mais coerente possível com o CRM, e aí aquela seja a ferramenta que a gente sempre atualiza, e aqui uma coluna só para a gente ter esse número. Depois, por fim, a gente bota as saídas, né? Então, calculando aí baseado na sua timeline, no timeline de upsell, quando o seu upsell vai acabar, aquela retenção pós-upsell e tudo mais, a ideia é que a gente planeje um número aí de saídas, muito para que a gente se antecipe frente a essas saídas. Então, a gente tem aí uma retenção planejada e atingida do upsell. Então, muito mais do que uma retenção do mês, que a gente consiga entregar um upsell e reter as pessoas do upsell, porque a gente faz 2 upsells por ano, e aí a retenção vai muito do upsell. Depois, para fechar o bloco de RH, é bem um planejamento aí de plan versus done, de local volunteer, returnees para ODV, returnees para ODT e returnees para ODE. Um planejado e atingido, com uma DDL muito clara para você fazer isso. Lembrando aí que essas seleções alternativas são ótimas para você completar o seu RH depois do upsell. E aí esse é o bloco de RH. Depois a gente vai para o bloco mais voltado para a educação, né? Que aí é esse laranja e o vermelho. Então, o laranja é muito sobre a NEC, então realmente planejar aí, baseado no seu RH ideal, qual que é o número de pessoas para cada área que você planeja que passem pela NEC, então planejado e atingido aí com porcentagem, e para a LEC, lembrando que a gente vai ter uma DDL para que depois do bloco de Induction, Replan, INEC, você, como VPPM, monte com as suas operações um calendário para, daquele momento em que acabou de acabar a induction e tudo mais, até o final do semestre, e aí setar uma DDL para esse calendário estar pronto. O que tem que ter nesse calendário? Basicamente o número de treinamentos que vocês querem ter para aquela área e quando que esses treinamentos vão acontecer. Lembrando que treinamento não é aquele momento de treinamento, vamos parar para fazer um treinamento. Pode acontecer em RG? Pode. Pode acontecer em TLB Meeting? Pode. Mas a ideia é que você realmente planeje essas coisas com antecedência. Então a parte de leque é basicamente DDL para eu ter o calendário para cada uma das minhas áreas e quantos treinamentos desse calendário eu vou ter. Conferências, basicamente temos aí Conad, Replan, GM ou alguma regional que você vai levar os seus membros. DD.2 e Conal, então um planejamento aí de delegados para cada uma das conferências e depois você atualiza o seu atingido. Lembrando aí que GM.2 é a conferência de segundo semestre, é uma conferência que se você focar em levar delegados, você vai ter uma delegação incrível, mas se você não focar, você não vai ter delegados porque não é aquela conferência nacional que a gente tem aquele número de pessoas do EB que é meio garantido, né? Então, pensando muito nisso, que é uma responsabilidade muito grande nisso, que o nosso trabalho vai influenciar bastante nesse resultado. E aí a gente vai para o último bloco, né? Que na verdade do último bloco, um deles é esse bloquinho roxo aqui, que não tem nada para você preencher, mas é muito para você levar essas coisas em consideração na hora de fazer o seu planejamento individual. O que é isso no bloquinho roxo? É basicamente as top 4 prioridades que tem que acontecer em cada um dos meses, né? Então, sim, podemos fazer mais coisas, dependendo de cada realidade, mas essas coisas realmente têm que acontecer, tomando em consideração aí a timeline das operações para o final do ano.
E aí, por último, o bloco de produtividade. Qual que é a mudança nesse bloco? É que a gente vai focar muito mais em quarters do que em meses, na verdade. Então, aí mudei, falei que ia mudar do Q3 para Q4, mudei. A ideia é que a gente tenha um planejamento para cada um dos quarters, então quarter 3 e quarter 4, de um mínimo de approvals, e aí essa parte aqui em específico é para approvals, de que a gente vai usar como régua para cada um dos nossos membros. Então, quantos approvals é esperado de um membro de IDV do meu CL para o quarter 3? Quando a gente está focando bastante em attraction, sim, mas temos que ter approvals. E no Q4, quando é o pico lá de approvals, quanto que vamos esperar de um membro de IDV do meu CL para o Q4. Então, depois, enfim, tem os cálculos aí do semestre e tudo mais, mas a ideia é que a gente tenha pelo menos esses números por quarter para dar uma baseada. E depois a gente vai complementar com os PDPs, com metas individuais para cada membro. Vamos falar muito disso na Conage também, como trabalhar com essas pessoas que não entregam approvals, mas para esse planejamento a gente precisa desse dado para guiar muito e nortear o nosso corner aí com as operações. E aí é isso, gente. É bem simples, tipo, requer aí um pouco de cuidado, um pouco de análise para você responder essas coisas, mas nada aí muito impossível. Teremos 14 dias para isso, conto muito com vocês, qualquer coisa, né, assistam aí.